Pessoal, então mais um Urb Talks. Sou o Bernardo, sou o CEO da Urb Brasil. E o Urb Talks vem falar sobre esse mercado imobiliário, sobre as questões fundiárias, sobre processos notariais, registrais, as questões urbanísticas, também envolvendo as questões financeiras frente a real estate no Brasil e no mundo. É um mercado que atrai trilhões aí no mercado, movimenta uma economia absurdamente. Então, nesse episódio, a gente quis trazer aqui uma pessoa que tem uma técnica, né, uma qualidade muito grande frente ao município, que é o Marco Túlio. O Marco Túlio é secretário de Habitação e Desenvolvimento da Prefeitura de Contagem. Ô Marco, obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bernardo, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né? É um espaço, né, para trocar ideia, para debater e difundir ideias, né? Porque essa parte urbanística, de modo geral, ela é pouco lecionada nas faculdades, então, quanto mais tivermos canais como esse que possam difundir essa ideia, acho que o Brasil tem de melhorar bastante. O Marco Túlio é um cara que tem uma técnica, né? Mas assim, acima de tudo, eu não sei se ele é o primeiro ou o segundo torcedor mais fanático do Cruzeiro. Não sei se você ou o Pedrinho. Não, mas isso eu tenho que falar, não tem jeito. Tem dia que eu vou te ligar e eu olho se o Cruzeiro ganhou ou perdeu, para saber o seu humor no dia, entendeu? Então você não tem me ligado muito não, né? Eu tô até esses dias eu ia te ligar, eu falei, não vou não, porque melhor evitar. Não, eu aprendi a separar as coisas. Quando eu era mais novo, de fato, interferia muito na minha vida. Não deixei de ser cruzeirense da maneira como eu era, mas eu consegui equilibrar um pouquinho, porque a vida acontece. Né? Naturalmente que eu acompanho tudo do Cruzeiro. Tô com o relógio do Cruzeiro, não sei se dá pra ver aqui. Então, assim, acompanho tudo e muito grato também ao Pedrinho por tudo que ele tem feito pelo nosso Cruzeiro. Então não vou falar que eu sou maior que ele, jamais. Mas maior que eu também não tem não, tá igual. eu não sou tanto do futebol, né? Sou americano, então sou imparcial hoje, sabe? Mas o Cruzeiro tá forte, pô, tá tendo um investimento grande aí, né? E até um negócio que eu venho discutindo, há anos atrás eu tive com o Hulk, lá na Paraíba, questões profissionais, e eu vejo hoje o jogador, né? Ele já está um pouco mais estruturado sobre essa possibilidade de investimento no real estate. Então Perfeito. É um negócio que eu quero ainda falar sobre aqui, trazer um jogador empresário que invista nessa área, né, imobiliária. Isso é um diferencial. Né? Pelo grau de instrução dos jogadores, muitas vezes, que tem que abrir mão dos estudos, né, para dedicar ao futebol, então ele acaba carecendo de conhecimento nessa área. E muitos são felizes, né, por terem uma estrutura de família, ou então dentro do próprio clube, que orientam, né, nos investimentos, pensar na vida futura, porque a vida do jogador é muito, muito curta. E você vê jogadores de futebol que foram bem orientados, ou que têm cabeça boa, que fazem investimentos, porque investimento imobiliário é mais seguro. Né? Então eles fazem investimentos, ou eles próprios produzindo, ou investindo em áreas. O próprio Hulk, que você deu exemplo, eu li há pouco tempo, que ele tem hotel, tem grandes investimentos imobiliários. Então parte da receita, né, desses jogadores, muitas vezes, os jogadores acabam tendo receitas maiores no imobiliário do que no futebol. Quem compra terra não erra, né? Desse jeito. Ô Marco, mas antes de você estar como secretário, né, de Contagem, você veio como secretário de Betim, mas eu queria entender um pouquinho assim, a sua história, como é que você chegou hoje, né, como secretário, como é que a sua vivência aí, como que você entrou nessa área urbanística, nessa área fundiária, né, à frente de uma pasta de uma cidade de renome estadual e nacional. Aí eu queria entender um pouquinho como é que foi sua trajetória. Aí. Pois falei em Betim, né, com o prefeito Vitório, e o prefeito Vitório, porque eu sou advogado, né, tenho especialização em direito urbanístico, imobiliário, registral, notarial, então eu fui buscando um conhecimento amplo na área, e eu estava na habitação na época lá em Betim, e com isso eu comecei a aprofundar o porquê. Isso em qual ano? Cara, 2014. Foi com Carlyle, na verdade. Carlyle era prefeito.
me convidou para assumir a habitação. Então, eu assumi a habitação e comecei a aprofundar no tema da política habitacional. Sim. E vendo por quê, né, que aquilo acontecia, como acontecia, porque toda ação gera uma reação, tem as consequências. Então, eu comecei a observar que a maneira como o município tratava a sua legislação, como ele positivava, né, o comportamento o entendimento do município, né, como que ele colocava dentro da lei, e a partir daquilo a consequência que isso gerava para uma cidade, né, para ter mais oferta, menos oferta, para ter atração de investimentos ou fuga de investimentos. Comecei a aprofundar nisso. E aí, o prefeito Carlyle não candidatou à reeleição, veio o prefeito Vitório, me convidou para continuar, né, na prefeitura, na parte de habitação, e dali a um tempo pediu que eu acumulasse com a parte de desenvolvimento urbano, né, da prefeitura de Betim. Um tempo depois, houve a fusão da habitação com a política urbana, com o desenvolvimento urbano. Na habitação, mexia muito com a parte de regularização fundiária. E na política urbana, REURB. E na política urbana, tratava, dentre outros assuntos, naturalmente, né? Sim. E tratava da parte das aprovações iniciais, parcelamento, edificações, enfim. Então, é umbilical a relação entre eles, entre esses temas. Então, propus para o prefeito Vitório a fusão, aí criou, então, a Secretaria de Ordenamento Territorial e Habitação, que é a SORT, e a partir dali começou a andar tudo junto, né? E dessa atuação teve um retorno muito bom para o município de Betim, né? A gente fez diversas reformas legislativas, e dessa reforma nós conseguimos ver o retorno imediato para o município. Em alguns casos imediato, outros imediato, ao longo mais do tempo, mas como que o mercado reagiu a isso e, consequentemente, como que a cidade conseguiu ter o retorno social. Então, essa questão... Betim evoluiu muito, né, com vocês, né? Eu falo assim do Vitório, né? Eu não acompanhei com o Carlyle, mas a gestão do Vitório foi algo que a gente viu, né, e vê hoje um resultado muito positivo, a entrega que foi feita, né? Hoje com o Heron, né? Sim. O Heron que assumiu como prefeito, mas isso é nítido, a gente percebe. Eu acompanhei muito as entregas que vocês fizeram, principalmente de REURB, né? Eu quero que você fale isso daqui a pouco, mas é um fato, isso é um fato. O legado ninguém tira, né? Não, sem dúvida, o legado ninguém tira. E pegando prefeitos, né? Porque o prefeito ele se cerca de pessoas que têm os conhecimentos nas áreas específicas, naturalmente, e orientam o prefeito para tomar de decisões, que as decisões são tomadas pelos prefeitos. E o prefeito Vitório, né, à época, deu muita liberdade, muita autonomia para a gente praticar os instrumentos urbanísticos de maneira plena. Então, alguns a gente aprimorou, outros nós criamos. E, em cima disso, nós tivemos, né, esses avanços, né, porque esse legado que o prefeito Vitório deixou para o município de Betim, ele é inegável, porque ele aumentou a receita do município de Betim em 1/3 praticamente, em mais de R$1 bilhão. Isso dentro da política, né, como um todo, mas também dentro dessa parte de planejamento urbano, para atração de investimentos. Assim, uma coisa que me preocupa muito com o município, né, é a questão de renúncia de receita, quanto da falta de regularização, né, dos imóveis. Então, você deixa de arrecadar IPTU algumas vezes, o ITBI, né, o imposto ali depois que a casa está regularizada, sim, porque hoje é só cessão, contrato de promessa de compra e venda, documentos frágeis, né, que não fazem nenhum sentido aí na questão jurídica, né, salvo abaixo de 30 salários mínimos, mas não é essa a ideia. Não consegue se transferir a propriedade nem questão sucessória. Então, me preocupa muito com essa questão de renúncia de receita desses municípios. Um ponto que eu vi, antes da gente passar para a contagem, é que o município de Betim ele tem hoje um mapeamento muito, muito bom quanto aos NUIs, né, os núcleos urbanos informais, quanto às áreas industriais, o que se pode regularizar através de um parcelamento solo, de uma aprovação básica dentro da área notarial registral e pela REURB, né? A REURB, alguns casos é possível, outros não, né? Enfim, tem as suas pequenas exceções na lei, mas tem, né? Então, eu acho que foi mérito seu, né? Você, à frente da pasta,
aquele sistema que vocês têm hoje público, né, do cidadão, né, entender as oportunidades que se tem ali e a facilidade de regularizar. Né? Um ponto muito importante, e não só para o município de Betim, mas para qualquer outro, é reconhecer as suas limitações. Né? Porque esse diagnóstico que você está comentando, Bernardo, foram 333 núcleos mapeados no município, né? Então tem um diagnóstico onde nós pegamos as principais características, principais informações que são necessárias. Qualquer tipo de núcleo, industrial? Exatamente. Tá. REURB-R, REURB-S, né? Então, específico social, a gente fez esse diagnóstico. Por quê? A turma deve ter visto em outros episódios, sem querer aprofundar, mas social, né, até uma faixa X de renda predominante, que costuma ser até 5 salários, e o que não classifica nisso é REURB específico. Então, a social é por conta do município. O município, é impossível que qualquer município pratique 100% do seu território a regularização. Fala impossível, assim, para não falhar com isso, mas praticamente impossível, né? Porque o município tem diversas obrigações que ele tem que atender. É impossível um município do tamanho de Betim em Contagem. Eu não consigo ver. É difícil conceber pelo tamanho. Se faz. Então, o que é importante? Que o município faça diagnóstico, publicize isso, para que a população, o mercado, se movimente para regularizar. Né? Então, a gente fez isso. Então, nós deixamos Betim com diagnóstico para regularização de mais de 80 mil unidades imobiliárias. Pois é, e essas 80 mil, a gente está falando de imóveis de baixíssima renda e altíssima renda. Exatamente. Né? Então, eu acompanhei isso, né? A gente quer entrar em Betim, porque eu vejo que onde que nós atuamos na URB Brasil, a gente evita um pouco de REURB-S, nosso negócio é mais específico, eu não tenho contratação direta com a prefeitura, mas a gente vê uma oportunidade das indústrias lá. Então, é algo que ainda eu não consigo entender como as indústrias, não de Betim, Brasil, elas não têm a regularização daquele imóvel, e indústria precisa de capital de giro. Sim. Ela não consegue colocar um gravame naquele imóvel para fazer um empréstimo, um financiamento, né, pelo SFH, SFI, no SFI, né? Então, isso ainda, para mim, eu acho que está começando a ver essa possibilidade, né, pós-lei 13465, mas ninguém também não avança nessa possibilidade se a própria prefeitura não fizer por onde, né? Exato. Aí tem que partir do próprio município, né, pegando essa questão da renúncia de receita, tem uma corrente que fala que seria improbidade do gestor, né, do prefeito, a não regularização dos imóveis. Porque dos impostos que pagamos, 3 são diretamente direcionados para os municípios. ISS, IPTU e ITBI, como você colocou IPTU e ITBI. E desses 3, 2 são diretamente relacionados a imóveis. Então, se você não regulariza, você está renunciando receita. Então, é necessário que os municípios regularizem. E dentro do perfil de muitas empresas hoje, tem um compliance, tem diversas formas dos contratos das empresas que se exige hoje uma regularidade. Isso. Tem muitas multinacionais que no Brasil eles exigem que as empresas sejam regulares. Então municípios começam a perder empresas a partir do momento que não regularizam aqueles imóveis ou que fomentam a regularização, né, dos imóveis. E essas empresas, elas têm que encontrar um ambiente favorável no município para que possa regularizar, né? Porque algumas têm essa necessidade de regularização por conta das obrigações legais que elas têm que cumprir, e outras não. Mas é bom que elas tenham um ambiente favorável, que elas tenham um ambiente que permita, que incentive a regularização. E tem uma questão que eu percebo, né, prefeituras em geral, a mão de obra técnica, né, a interna da prefeitura ainda é muito precária. Sim. É uma lei nova. E você falou uma questão que me chamou muita atenção, a questão a proximidade, né, umbilical, as questões notariais, registrais, fundiárias, estão todas juntas. E o que eu vejo, principalmente nas prefeituras, é aquela mudança de paradigma, que ainda não foi alterado. A Lei 6766 e a Lei 13465. Então, você não pode, você tem que ter coragem ali
para fazer a 13465. Você tem que passar em cima de paradigmas que a Lei 6766 você tinha obrigatoriedade. Hoje na REURB tem algumas possibilidades, né, na 13465. Então, isso eu vejo uma grande dificuldade das prefeituras de entender essa questão. E é um certo medo, né? Ação civil pública, eu entendo o lado do gestor. Eu venho dessa área de cartório, Marco Túlio, e aí eu vejo a questão muito... mas a prefeitura não está me ajudando, né? Aquela dificuldade... trabalhar na prefeitura é difícil demais, nada anda. Cartório também, esse pessoal difícil, nota de exigência, mas a responsabilidade é um negócio muito complicado, né? E assim, qual que você vê a maior dificuldade hoje, falando aí, eu quero juntar Betim, Contagem, onde que você atuou, na questão do desafio urbano? O que você enxerga hoje para o ente público, os desafios, e para a população? Qual que é sua visão nisso? Assim, o desafio principal é o município saber o que ele quer, certo? Então, ele quer regularizar. A partir desse momento, ele tem que conhecer a sua realidade e abrir mão desses conceitos da 6766. Né? Porque a 13465 é muito recente, a 6766 tem décadas. Então, para você pegar profissionais que sempre atuaram na área, para despirem, para abrir a mão desse formato, desse conceito já da 6766, é o que até é doloroso para alguns. Doloroso. Já tratei com muitos lá que têm dificuldade. E pede parecer jurídico sempre, para se garantir. Exato. E corretamente, né? Sim, mas então, eu falo que o maior desafio é uma questão que não passa para a lei depois, mas é uma questão conceitual, uma questão assim, de entendimento da realidade do município. Por quê? Até de uma forma bem direta, para tratar muitas vezes, já está colocado, já consolidou, já está lá com a largura das vias, com a largura dos passeios, com o tamanho dos lotes, muitas vezes em total desconfiguração com a 6766. Total. E aí, como é que você vai querer exigir que se adeque e se adapte à 6766 ou vai querer seguir os critérios da 6766? É impossível que isso aconteça. A não ser que você desaproprie e tira vai para outro local. E aí você pergunta, você vai jogar no chão e vai construir de novo? Não vai. Então se adequa a essa realidade. E qual que é o principal ponto? E aí eu gosto de ouvir muito os órgãos técnicos que tratam do assunto. Né? Vai ter uma regularização no núcleo específico. Específico, eu digo, no núcleo X. E aí você vai ver largura das vias. Tem um estudo de trânsito para falar o órgão de trânsito do município. A largura da via que atende ao que acontece lá hoje? Atende. Então, vou dar um exemplo aqui. Passam muitas carretas. Não, nesse ponto aqui, tem que alargar um pouco, porque causa retenção na área toda. Certo. Então, você vai misturando alguns temas, algumas disciplinas, para que possa funcionar direito. Então, qual que é o ponto básico? Do jeito que está, regulariza. Ponto. Se tiver consolidado. Se tiver consolidado naturalmente. E aí, pontualmente, você vai vendo onde tem que ter algum ajuste. Então, tem que ajustar uma questão viária, tem que ajustar alguma questão ambiental, alguma questão social. E aí você vai fazendo esses ajustes, mas ali vem como consequência. Porque se você partir para a análise de uma REURB, considerando a 6766, dificilmente a REURB viabiliza. Não anda. E na REURB específica, do qual a infraestrutura básica seria, né, do privado, não do município, a obrigação, eu entendo que assim, essas questões, principalmente ambiental, a CRF, né, o título, ela pode vir com condicionante. Sim. Porque você coloca isso no cronograma de pós-entrega da CRF, esse cronograma pode ser antes, durante ou depois o projeto de REURB, você pode colocar essas condicionantes. Então, essa questão, acho que principalmente ambiental e de saneamento, é algo que pode, entendo que no cronograma isso deve ser colocado e com condicionantes. Sim. Porque senão o negócio não vai. Não vai. E é muito, muito problemático essa questão do social para o município, sabe? O município, ele tem que entender
caso não tenha infraestrutura, que ele vai ter que fazer. Não é o caso de Betim. Eu acho muito pouco. Contagem. Assim, me preocupa muito essa questão de saneamento. E aqui ainda os órgãos públicos não entenderam a REURB dentro do saneamento. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Depois o marco de saneamento. Não tem como se evitar. Eu tenho uma tese aqui, Marco. Olha se você concorda comigo. Todo prefeito que chega em Belo Horizonte, desde quando eu me vejo criança, fala assim, ó, meu projeto de governo é despoluir a Lagoa da Pampulha. Uhum. Mas não é? Sim. Todos. Ele não pode começar de fora para dentro. Ele não tem que entrar no mérito de entrar na lagoa, tirar a planta, né, tirar aquele negócio todo, fazer, vão diminuir o cheiro aqui, enfim. Não adianta. Aonde que se começa a despoluição de uma lagoa, né, é dentro da casa que não é regularizada, que não tem saneamento, que polui o rio, que o rio joga para a lagoa. Exatamente. Então, assim, é diretamente ligado à regularização fundiária frente a isso. Então, o marco de saneamento tem muito projeto, muito funding para apoiar esses projetos, funding internacionais e nacionais. Falta projeto estruturado. Você pega o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem muito dinheiro ali, mas não tem projeto. E o projeto tem que vir do público, porque é aonde que ele tem que ser usado, nos imóveis de baixa renda. Perfeito. Né? Essa conexão, né, essa junção de disciplinas, de conhecimentos, ela é fundamental para isso. Você muito bem colocou, porque você quer tratar muitas vezes uma questão macro, mas você esquece, né, que o que faz poluir? Não é despoluir, porque você vai limpar ela todinha. Amanhã vai estar tudo lá de novo. Né? Dando exemplo da Lagoa da Pampulha. Sim. Então você tem discussões mais amplas, envolver outros órgãos, conscientização, enfim. Mas, retomando um pouquinho a questão da regularização, a questão das empresas, né? REURB, vamos falar assim, que é voltada para não residencial. Eu gosto, Bernardo, de pegar de ponta a ponta. Quem está no meu dia a dia, trabalhando, seja em prefeitura, nas consultorias que eu presto, eu pergunto eu começo pelo final. Né? Assim, o que se busca naquilo? Então vai ter uma REURB, por exemplo, vamos tratar no setor industrial. O que as empresas querem? Continuar operando. Perfeito? Então, o que já busca lá? Elas vão precisar manter o seu valor de funcionamento, renovar o valor de funcionamento, alguma coisa nesse sentido. E eu separo as coisas. Por quê? Estamos tratando de uma questão imobiliária, certo? Vamos regularizar a questão urbanística. Vamos regularizar aquele bairro, né, as quadras, sistema viário, lotes. Regulariza isso. Em paralelo, vai tratando por quê? A cidade é muito dinâmica. Se você ficar concentrado no que vai ser depois, é muito complicado. Porque a gente tem experiências que tem até cidades, né? Você tem bairros, tem cidades que hoje tem um tipo de uso e amanhã não é mais aquele tipo de uso. Então, se concentrar na questão atual, você acaba se distorcendo um pouquinho. Então, é importante focar na regularização daqueles lotes. Criar as matrículas individualizadas para cada um deles. E é importante que se tenha também a regularização da edificação. Isso que eu ia te perguntar. Eu vejo que Betim, né, a gente entende, estudo a lei de Betim, a gente tem algumas operações lá, e a gente vê que Betim, não vou falar a palavra exigência, mas Betim entendia, e eu queria ver, né, com você, Contagem também, eu entendo, vocês entendiam, né, porque agora, que a regularização ela tem que também estar regularizada a obra. Né? Eu queria entender assim, como que foi essa questão, como é que você chegou a essa decisão, né, colegiada, e como que hoje é feito esse projeto de regularização. A gente fala muito que a REURB, para que ela existe? Muito se fala, dentre os inúmeros benefícios, para dar dignidade às famílias, para conseguir financiamentos bancários, dar bem garantia. Então, você
conseguir monetizar aquele imóvel. Se você tem um lote regularizado, mas a edificação lá dentro não está, você não atinge a plenitude da REURB. Justamente, que é o acesso a crédito. Exatamente. Porque na hora que o banco vai ao local, vai ver, pô, aqui tem uma casa, aqui tem uma edificação que não está averbada na matrícula do imóvel. Então, você não atingiu. Você regularizou o lote, né, essa parte urbanística, mas a edificação em si... A propriedade plena, né? Ali. Não está plena. E aí, você vai ter que fazer depois uma outra REURB, a depender da classificação, né, do perfil de renda das famílias, ou então cada um individualmente vai ter que entrar no município regularizando aquele seu imóvel. Então, o que a gente fez? Eu estava dizendo que eu gosto de começar pelo final. Então tá, se a REURB tem essa finalidade, lá atrás, o que eu tratei? Eu fiz acompanhei diversas palestras, diversos cursos, diversas coisas para ver os entendimentos. OAB, Ministério Público, do mercado, poder público, fui acompanhando para quê? Para ver como cada um pensava e para depois formar o nosso entendimento. Sim. Né? E eu fui conversando, falei assim, olha, se na REURB-S você tem mera notícia, ok. Na REURB-E, como é que vai ser? Aí você não teria, porque teria que tratar cada imóvel depois do lote, né, com a matrícula individualizada, cada um teria que depois regularizar a sua edificação. Sim. E a regularização, ela não é barata. Se você for nos municípios em regra hoje, se você for regularizar uma edificação normal, dentro do Código de Obras, ou alguma lei que trate de regularização daquele imóvel individualmente, não costuma ser barato, porque você tem um cálculo em cima da permeabilidade, dos afastamentos, recursos que não são atendidos, certo? Da ocupação, do percentual de ocupação daquele lote. Então, o que a gente fez? Conversei com... E só um parênteses, é um ponto de dificuldade aí, porque aí você começa a sair um pouco da 365 e você olha as condicionantes e obrigatoriedades para fazer um projeto. Então, o gestor ele vai ter essa dificuldade, se não fizer junto. Pois é, mas aí que tá. Por quê? Se for regularizar individualmente hoje, vai ser muito caro. Sim. O que a gente faz na REURB? Lá em Betim, na minha época, nós isentamos tudo. Então, você vai regularizar hoje, né, dentro da REURB, você faz a regularização das edificações com isenção da regularização das edificações. Então, você não vai ter onerosidade em cima dela. Qual que vai ser o gasto para quem está regularizando? O profissional que vai levantar aquele imóvel. Então, é uma aprovação simplificada que você tem. Por mera notícia? Se assemelha a mera notícia. Tá. Não é mera notícia porque a mera notícia, né, naturalmente, a 13465, ela tem condição de disciplinar em cima dos cartórios, porque o cartório assina, o cartório aceite. Os municípios não têm poder para disciplinar sobre isso. Mas o monopólio de algumas questões urbanísticas, ele é do município. Então, o que a gente faz? A gente faz uma aprovação simplificada, você faz um levantamento naquela edificação, e do jeito que está, vai aceitar. Mas, ou seja, não é mera notícia e não vai ser um habite. O habite, que é o nome usual para quando você vai construir normal. Isso na REURB-ES. Isso. O que nós criamos? A CRE, Certidão de Regularidade de Edificação. Porque essa CRE, a pessoa tem regularização do solo. Certo. E aí, a gente não consegue obrigar que o particular, sem ser REURB-S, ele regularize a sua edificação. Só que a gente incentiva que ele o faça, porque a gente isenta ele de todos os custos para que isso aconteça. Então vamos lá, tem um sítio industrial, certo? Dá um exemplo aqui prático. Exemplo prático, assim, que está acontecendo, sim, mas eu vou chamar de exemplo para poder facilitar a conversa aqui. Então você tem 20 lotes com 20 empresas, 20 indústrias instaladas. Certo. E aí, se cada indústria dessa fosse aprovar individualmente a sua regularização da edificação, como são áreas muito grandes, lotes grandes, edificações grandes, o valor disso depois seria muito alto. Então a gente isenta tudo isso. Aí você vai regularizar a parte urbanística. Nós vamos mandar para o cartório a CRF, a gente vai com lote, quadra, tudo certinho, certo? E em paralelo, a gente vai entregar para o particular a CRE. Ah, tá. Então ela não substitui a CRF. Não. Você vai entregar a CRF e a CRE é uma declaração ali para o proprietário
que o imóvel está com a obra está regular. Exatamente. Mas ela é averbada no cartório? E o que acontece? Agora, você até me mandou recentemente, falando na questão da Receita Federal, porque também conversamos com a Receita, porque como na REURB-S você nós já temos a previsão legal para a averbação da mera notícia, para mandar a mera notícia, só a descrição dela para o cartório dentro da CRF, nessa outra a gente não tem. Então o que nós fizemos? Criamos a CRE, essa CRE a gente entrega para o particular, é como se fosse o habite. Tá. Ele entra na Receita e pega, em regra, vai ser a CND daquele imóvel. Com a CND, ele vai ao cartório e averba na matrícula. Então, a gente economiza... Do começo ao fim. Do começo ao fim. E você entrega, então, na plenitude, porque eu não consigo conceber, Bernardo, uma regularização fundiária que não atinja a sua plenitude. Ainda mais, como você bem colocou, a gente tem uma população independente da classe, da faixa de renda. Muitas vezes, a população não tem conhecimento do que representa o imóvel regular. Para muitos, um contrato de compra e venda basta. Para muitos, a escritura basta. E se os municípios fazem uma campanha, vamos regularizar aqui, entrega a matrícula para a pessoa. Essa questão da cultura, né? Até por ser um país colonizado, sim, eu acho que hoje ela ainda se perpetua. Então, você... É um ponto, assim... Ainda eu vivencio essa área de cartório desde quando eu nasci, então eu não consigo ter na minha cabeça o que não é um imóvel regularizado. Sim. Você também não. Não consigo. Mas você pega inúmeras famílias de baixa e alta renda, não estou entrando só no nível intelectual, analfabetismo, mas ainda as pessoas, em sua maioria no Brasil, tá? Em sua maioria, ainda não sabem o que é o imóvel regularizado. Sim. Impressionante, né? E aqui vem a responsabilidade do município, sabe por quê? Sem querer profetizar coisa ruim, por óbvio, mas há uma tendência, porque está tendo muitas regularizações só da criação de matrículas daqueles lotes. A população está achando que está tendo a regularização plena do seu imóvel. Depois, se ela for fazer um acréscimo na credificação, eu quero fazer mais um quarto, minha família aumentou. Aí vai para a prefeitura para poder regularizar aquilo, fazer aquele acréscimo, e não tem. E tem um detalhe. Não existe. E tem um detalhe. O IPTU, ele já está verificada a área construída. A área construída. Então ele não paga o IPTU somente da área do terreno, do Exato. lote, né? Assim, pelo menos Belo Horizonte, Betim, Contagem, né, dentre inúmeras prefeituras aí no Brasil, já tem essa área de construção. Então você tem um lote de 1.000 metros, área construída 200, e o valor do IPTU é baseado nisso. Exato. Não é independente de estar regularizado ou não, porque o Código Tributário Nacional prevê essa possibilidade. Sim. Não é isso? Exato. Ô Marco, agora vamos ir para Contagem, né? Quais são suas perspectivas de Contagem? Como é que você encontrou hoje Contagem na questão de regularização fundiária, né? Parcelamento de solo? Qual que é a sua previsão como secretário? O que você busca hoje no município? Eu me sinto muito à vontade de falar isso com você, porque eu sei da sua capacidade, né, as suas entregas. Então eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão hoje, né, que a gente está começando, né, começou agora, a gente está em fevereiro, né, sim, muito recente, daqui 4 anos. O que você quer entregar? Como é que é isso? Cara, assim, é bem interessante isso, porque, como eu disse, parte muito da vontade do prefeito, do chefe do executivo. O prefeito, por óbvio, ele tem o apoio popular, que sim, votou para que ele assuma aquele cargo, então ele direciona a sua política de acordo com os interesses da população. Então, a prefeita Marília, quando ela me fez o convite, ela me deu muita liberdade para atuar nisso. Uma prefeita que tem uma mente muito aberta. E gosta da pasta de regularização. Gosta, né? Gosta. Acompanha a Marília, eu já vi que ela tem um conhecimento e sabe qual que é o resultado daquilo, né? Sim, acho que principalmente isso. O resultado que ela quer gerar para a população. E aí parte do secretário, da equipe técnica dela, atender aos desejos e aos resultados que ela quer alcançar, né? Então, a legislação, naturalmente que
ela vivencia a realidade daqueles municípios. Uhum. Então, em determinados momentos, você tem que fazer algumas leis mais rígidas, menos rígidas, para adaptar àquela realidade e o município conseguir modular os resultados que pretende. Uhum. Né? Uhum. Então, Marília, em determinado momento, ela teve um comportamento, né, para conseguir dar uma segurada em alguns aspectos que estavam fugindo ao controle e acabariam prejudicando muito o município de Contagem. Em algumas áreas agora, a prefeita ela pretende, em especial na parte de desburocratização de processos, né? Ela conseguiu entender, mapear. O Vitória fez muito isso, o Betim também. No começo foi um pouco incompreendido, mas depois o próprio mercado entendeu que era necessário que aquilo tivesse sido feito. É justo e necessário, né? Justo e necessário. Porque a população, naturalmente, ela quer cobrar. Só que em qualquer área da nossa vida, se você quer promover mudanças, ela leva tempo para acontecer. Sim. E um prefeito, ele tem um mandato de 4 anos. Podendo reeleito, mais 4 anos. Então, no máximo, 8 em sequência. E as mudanças, elas levam tempo. Porque por mais que você tenha uma população que lhe apoie, são inúmeros interesses envolvidos. E muitas vezes, o prefeito quer fazer o que atende à população, só que a maneira como a população interpreta aqueles desejos acaba ficando um pouco incompreendido e tendo resistência para aquelas políticas. Né? Então, o meu cuidado é muito para aproximar, né, da população, dos conselhos, do mercado, para mostrar o que a gente busca e os resultados que a gente quer alcançar. Porque, do ponto de vista social, né, os resultados que nós temos são maravilhosos. Porque muitas vezes você fica naquele conflito. A economia social, interesse econômico e interesse social. Não anda separado. Não anda. Não anda separado. Forma alguma. Porque, né, o município não gera riqueza. Ele por si só. Então, nós pagamos, movimento impostos, os impostos que estão diretamente para o município e os que são para o Estado da União e que repassam para os municípios. Então, se você não permitir, não criar um ambiente para que haja investimento naqueles municípios, para o município receber investimentos no interesse privado, você, via de consequência, vai começar a fragilizar a parte social. Sim. Porque o social ele depende disso. Todo prefeito quer atender bem a população na saúde, na educação, em assistência, ter um bom asfalto na cidade. Então a população quer ser bem atendida. Só que para que isso aconteça, você tem que ter atração de investimentos. E aí que você vai dosando. Isso. Né? Contagem hoje tem quantos habitantes? Cara, no censo de 2022, que foi o último, 711 mil habitantes. Tá. Então, a expectativa já, né, que o IBGE sempre cria um percentual de expectativa, é quase 800 mil habitantes. A gente está falando aí de mais ou menos uns 120 mil imóveis irregulares. Vocês têm noção já desse número? Estou fazendo uma conta rápida aqui. Estou calculando 70% do município irregular. Como não é Contagem, né? São todos, né? A média. Eu tenho promovido alguns levantamentos ainda, né? Estou lá há menos de 2 meses. Mas dentro do objeto, né, que a gente estuda bastante isso, né? Não só costuma ser uma média em todos os municípios, né? De pelo menos metade da cidade ser irregular. E essa irregularidade, ela vem em diversos aspectos. Então, eu estimo que sim, pode ser próximo disso, não posso te afirmar naturalmente, mas a irregularidade ela alcança diversas camadas. Se você for considerar a irregularidade, considerando a edificação não estando averbada, aí assim, você estoura. Porque só regulariza quem precisa financiar o imóvel. Eu tô fazendo uma conta aqui no telefone, a gente pode, por alto, né? Daqui a um tempo você me fala o número. Mas assim, eu tô calculando 160 mil imóveis na cidade. E uma média aí de 90 mil imóveis irregulares. Né? Se a gente for pegar aí contexto Brasil. Né? E tem alguma previsão de números, Marco? Como é que foi a entrega em Betim? Você tem números de entrega lá que você pode falar? Números de regularização por REURB. A gente vai falar do parcelamento ainda. Tá. Na REURB, porque é uma construção que é feita. Né? Na REURB, eu saí de lá no final de 2024 com 33 REURBs instauradas.
Então, com quase 9 mil imóveis em regularização. Nós promovemos lá a maior regularização, né, do Brasil de ex-colônia de Hansenianos. Ex-colônia de? Hansenianos. Né? Antigamente você tinha, dentro da Hansenia, você tinha muito preconceito, então você criava colônias no Brasil, você isolava aquela população. Não, me conta mais disso aí. Cara. Isso daí você tinha, tinha muito preconceito em cima disso. Sei. Né? Então, por ser uma doença que causava algumas modificações físicas nas pessoas, tinha muito preconceito com relação àquilo. Então, o poder público, ele pegava aquela população, criava colônias e isolava aquelas famílias. Isolava literalmente, até concorrentes, muitas vezes. Então, você pegar, no Brasil, você tem algumas colônias, ex-colônias, na verdade, que tem uma carga histórica muito pesada, muito traumática aquilo. Então, você separava pai de filho, separava famílias, de modo geral, isso de maneira impositiva. Né? O poder público, literalmente, simplesmente pegava aqui e mandava para lá, para poder separar todo mundo. Então, você tem movimentos hoje, tem o Mohan, né, que até o Thiago Flores, lá de Betim, que é uma das lideranças nacionais, tem um conhecimento muito profundo sobre o tema. Quem pega hoje para poder conversar sobre o tema, ignorando todo o histórico, comete muitas vezes muitas injustiças. Porque, assim, cara, a gente que tenta ter um cuidado com família, né, assim... Pô, que show, social, hein? cara. Não sabia disso. E aí, você tem todo esse trato e você vai formando culturas. Então, lá em Betim, era uma área de 5 milhões de metros quadrados, que era da FEMIG. Dentro de Betim, 3 milhões e meio de metros quadrados. E do outro lado do Rio Paraopeba, 2 milhões mais ou menos, que é em Bicas. Então, nós pegamos 3 milhões e meio de metros quadrados. A FEMIG, né, o Estado, autorizou a doação para o município de Betim. O município recebeu essa doação e a gente foi fazendo a regularização faseada. Então, o centro histórico da colônia, nós regularizamos. Então, você tem lá, tem toda a parte urbanística, bem interessante, é história, cara. E lá você visitar a história, né, do Brasil. É bem interessante mesmo. E aí, cabe até um documentário lá. Depois você fazer um trabalho em cima disso, conversando com as famílias, conversando com todo mundo lá. Tem um documentário? Não, a gente até começou a produzir um livro, né? Pô, tava legal, com minha esposa lá atrás. Minha esposa jornalista, a gente começou a discutir um pouco sobre isso, para até escrever um livro, né? Envolvendo alguns atores, que cada um escreveria um capítulo, para depois contar a história, né? Eu tô lá dentro de trás, aí, até Pode o final. A gente estava com essa ideia, estava reunindo. Muito legal. Ao longo do tempo, acabou que depois, com tanta coisa acontecendo, isso perdeu um pouco de energia. Eu estou falando assim, você também, dentro da sua experiência, dentro do alcance que você consegue ter, acho que vale a pena. No mínimo fazer uma visita. Nós estamos fazendo a regularização do Museu da Loucura, lá do hospital, que era o hospital psiquiátrico, né, de Barbacena. Então nós estamos entregando agora para o hospital, para o Estado, e estamos como uma área que está fazendo um bairro lá, e essa área está dentro desse núcleo, e nós estamos fazendo a regularização. E o negócio, que eu estava até, você falou isso, me chamou a atenção, Marco, eu acho que o privado, ele tem que entender também de uma questão muito positiva de se fazer a regularização fundiária. Porque os núcleos estão dentro do município, obviamente. O entorno, você tem imóveis que podem serem parcelados, enfim, construído indústria, etc. Então, o resultado que se tem de uma regularização, embarcando a questão dos imóveis no entorno, é um facilitador muito grande. Eu tenho uma tese, eu queria te perguntar, o que você acha? Não é para concordar ou discordar. Mas assim, você fazendo uma regularização fundiária do núcleo, em que você tem um núcleo ali, por exemplo, 100 imóveis no núcleo, né? Só que o perímetro que foi selecionado, ele pega uma área do entorno, né, menor do que a do núcleo. E aquele entorno, aquela área, ela vai ser feito um parcelamento. Você entende que pode ser colocado no mesmo processo o parcelamento junto com a REURB? Porque eu iria uma titulatória.
em que o proprietário da área que vai ser parcelada é o proprietário da área que vai ser titulada para novos, né, proprietários, são posseiros. Sim. O que você acha, assim? Tô falando de contagem, não, tá? Não, perfeito. Tô falando a sua visão, porque você é muito técnico. Sim. Eu queria entender o que você acha. O que acontece, Bernardo? O que eu tenho de entendimento aplica em qualquer município. Sim. Né? Porque, assim, as realidades são muito parecidas e a 6766 é para o Brasil inteiro. A 13465 é para o Brasil inteiro. Isso. Então, cada município vai regulamentar, vai tratar daquele assunto de acordo com as suas peculiaridades. Então, só para ver se eu entendi sua pergunta. Você tem um perímetro, parte dele está consolidado, parte dele está com área nua. Certo? Isso, perfeito. E você quer saber se essa área nua e a poderia área parcelar. toda é do mesmo proprietário. Perfeito. Que aí vai ser regularizado em nome dos posseiros. Cara, eu concordo com isso e por mais de um argumento, tá? Porque, assim, a gente tem que ver a realidade. Se a realidade do município é aquela irregularidade, você tem que atentar que a chance de continuar irregular no restante daquele perímetro é muito grande. Então você já mata aquilo. Você já consegue, dentro do mesmo bolo, já parcela, já tem as edificações, porque você evita novas irregularidades. Porque a gente sabe também das limitações do poder público, de fiscalizar e tudo mais. Então você já consegue resolver tudo de uma vez, e dentro da REURB, você poderia pedir. Se naquela área consolidada você tem vias que são mais estreitas, na parte que vai ser, nessa parte nova, vamos colocar assim, você poderia pedir, dentro na infraestrutura, áreas mais adequadas. A 6766. 6766. Você poderia fazer isso. Mas não, eu acho que tem obrigatoriedade. Tem um cronograma. Sim, mas estou falando que, para não seguir numa interpretação, vamos falar, não, já que todo o restante do núcleo está com via de 5 metros, passei de 1 metro, então o restante também pode ser assim. Não. Não. Aí você não vai abusar. Concordo. Né? E também, muitas vezes, esse valor da comercialização desses novos lotes é que paga a regularização da EURB que está acontecendo. Justamente. Então, eu sou totalmente favorável a isso. Assim, mas eu acho que nesse ponto, né, não é que nós estamos certos ou errados, eu acho que é uma definição muito município. Sim. Né? O município ele pode criar essa possibilidade. Ela vai ao encontro da lei. Eu não vejo nenhum problema sobre a 13465 e o decreto 9310. Né? Marco, eu queria agora Contagem. Assim, hoje Contagem tem algum decreto municipal de REURB ou não? Vocês olham especificamente a lei federal. Como é que está hoje isso? No plano diretor de Contagem, tem alguns dispositivos que tratam do assunto e fazem remissão à 13465, enquanto o município não regulamenta de maneira própria. Então a gente está trabalhando internamente para criar as normas, as regras do município, que aí então vai ter a gente espera uma fluidez maior, né, nos processos de REURB. Eu sou contra, tá? Eu sou contra qualquer decreto municipal de REURB. Eu acho que eu estou falando genérico. Né? As prefeituras, elas não têm o conhecimento que você tem. Não tem. Isso é um fato. Os decretos que são feitos, a gente vê inúmeros. Eu posso falar o de Belo Horizonte. Sim. De Belo Horizonte é um caos. É um caos. Eu tentei aprovar em BH, não consegui. Não, é um caos. Não se faz regularização fundiária em Belo Horizonte. A terceira capital do estado. Você tem questões no decreto totalmente de encontro à lei federal. Sim. Então, o que acontece com isso? O IDH da cidade não muda. Sim. É um absurdo. Né? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, você fazendo um decreto, né, com as premissas da lei federal, aí faz sentido. Agora, eu tenho muito medo de falar que toda prefeitura tem que fazer um decreto. Sim. Porque se ela não tiver o conhecimento que Betim tem, Contagem tem agora, né, a gente fica muito, muito tranquilo. Né? E assim, eu como empresa privada, a gente tem muita dificuldade. Sim. Então, se você... Aí o que a prefeitura faz? Ela quer fazer a REURB social internamente. Ela não consegue contratar. A REURB específica, a gente não consegue evoluir. Então, é um ponto... Eu tenho muito receio nos decretos, sabe? Por isso que eu queria
te perguntar assim. Eu fico tranquilo com contagem, Sim. entendeu? Não preocupo. Mas o restante, né? Isso é assim, é um discurso que todos nós temos que atuam especificamente com REURB, que não funciona. Sim. Bernardo, naturalmente que a gente baliza muitas vezes pelo nosso conhecimento, né? Então, a gente sabe da dificuldade, né, da ausência de conhecimento no mercado para tratar do assunto, e por mais também que tenha conhecimento da sensibilidade de abordar alguns temas. Se tem a 13465, que pode ser utilizada para regularizar nos municípios, ok, você pode avançar. Mas, na nossa conversa aqui, nós tratamos muito também da insegurança de quem está aplicando. Como não tem o conhecimento, muitas vezes você monta equipes que não têm o conhecimento. E a lei municipal, ela vem para passar essa segurança para aquela pessoa. Então, por exemplo, tudo tem dois lados. Tem Perfeito. Dois lados. Concordo. Porque também. se você coloca isso na lei, não, exemplo, tem que abrir mão dos 15% de X% de área que cada município estabelece seu percentual, dentro da REURB, porque como está livre, o critério de cobrança daquilo. Então você começa a colocar dentro da lei que você não precisa cobrar aquilo, é bom. A questão da edificação, por exemplo, que eu estava dizendo, das possibilidades. Então, quando eu coloco isso, e muitas vezes a redação, eu mesmo junto à equipe, a gente vai elaborando de acordo com a irregularidade, com a irregularidade que está no município, como é que a gente consegue trazer para o contexto formal. Então, eu tenho cuidado de conversar para minutar a lei de Betim para mandar para a Câmara, conversamos com a Receita Federal, conversamos com o CORE, conversamos com empresas, movimentos sociais, com o cartão de lei, Betim. não decreto. Lei. É uma lei, e depois, no decreto tratando do assunto, por quê? Vem também nas complexidades. Lei você tem que passar pela Câmara, por óbvio. E o decreto é um ato do Poder Executivo. Sim. Então, dentro do que permite, a gente trata por decreto para criar algumas questões, porque a cidade é dinâmica. Então, eu preocupo muito com o engessamento de legislação, que daqui a pouco muda a realidade daquele município e você fica preso. Se você não tem o apoio da Câmara, por exemplo, você para uma cidade. Com certeza. Mas isso faz todo sentido, o decreto, porque ele também dá uma segurança, né? Para o funcionário público. Né? O funcionário público hoje tem muito medo, né? Com razão. Com razão. Dessas questões. Então, isso é um ponto. Mas para ter o decreto, tem que ter uma prefeitura competente, a técnica. E isso é o que me deixa muito assustado hoje, que diversas prefeituras ainda não têm. Mas, Bernardo, acho que é que está a importância, né, de locais como esse, também do alcance que pode ter, porque de uniformização de entendimentos. Eu também converso com o Ministério Público. Então, lá em Betim, eu converso muito com a promotora, tratando do assunto. Se a gente começa a ampliar a discussão, então você conversa com MP, a nível estadual, você conversa com o CORE, você conversa com associações de municípios, com colegiados que têm uma atuação macro, você vai conversando e vai formando esses entendimentos que, como há carência, mesmo em grandes municípios, deu um exemplo aqui de BH, né, que BH teve a dificuldade, né, não sei se ainda tem, imagino que sim, para poder avançar com o REURB. Você tem inúmeros municípios, só aqui em Minas Gerais são 853 municípios. Então, se tiver uma pessoa que domina REURB em cada município, já é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, o que eu tento fazer? É ir nesses órgãos que têm um alcance, que a voz ecoa, e a gente vai tratando com eles para quê? Para orientar esses municípios menores. Ou mesmo os maiores, dentro dos benefícios que a gente pode alcançar com a REURB. Vamos fazer uma campanha para todas as prefeituras seguirem o Urbitalks, né? Uma campanha, literalmente. Mas isso ajuda. Doar conhecimento, cara. A gente tem que doar conhecimento. Nessa área aqui, a gente não pode represar conhecimento. A gente tem que doar e permitir que os municípios todos, porque tem municípios, Bernardo, que tem, de fato, tem carências, cara. Que a gente que está aqui nos grandes centros, que a gente circula, que a gente tem facilidade de acesso em diversas áreas, a gente tem que contribuir e colaborar com esses municípios, sabe? Eu não concordo, não tem como. Agora, vamos para o final aqui, a gente está quase acabando. Eu queria, assim, tanto quanto o parcelamento solo, quanto a REURB, o que você imagina daqui para frente, no futuro, dessa forma de parcelamento, essa forma de regularização? Eu falo assim, otimizar esse processo. Você tem uma visão futuro a
longo prazo desses procedimentos? Não em Contagem, mas agora eu vou Marco Túlio técnico. Né? O que você vê, o que você enxerga no futuro, algumas mudanças que vai nos possibilitar hoje, dada a tecnologia que tem, etc. Bernardo, se compreendi sua pergunta, assim, eu vejo um cenário muito positivo. Que a partir do momento que a gente vai disseminando, né, as possibilidades de interpretação e de positivação, primeiro, né, assim, de criação de regramentos e também de interpretações em cima das leis que a gente trabalha hoje, eu acho que a gente tem uma chance muito grande do mercado movimentar bastante. Por quê? Dentro do contexto comercial, você tem um público muito maior que precisa de regularização do que vai comprar um novo lote. Então precisa fomentar a regularização em todo o Brasil. É por isso que tem que criar. Mas os números são completamente diferentes, a questão de habitação e a questão de regularização. O governo federal investe bilhões na questão habitacional e na regularização não. E assim, uma comparação, o déficit habitacional do Brasil são 8 milhões de imóveis e ele está crescendo. O déficit de REURB no Brasil são 120 milhões. Você investe hoje, eu não lembro os números mais, mas durante 20 anos foram investidos 30 bi na habitação e na regularização fundiária 30 milhões. Sim. Então, assim, é muito discrepante. Mas por que é discrepante? Porque ainda o executivo, né, o legislativo, o prefeito ainda não enxergou o legado político que aquilo traz. Eu acho que é um ponto que nós temos que incentivar, sabe, a comunidade política do Brasil. Isso é um fato. Sim. Assim, a gente tem, eu penso, nesse ponto, que a questão que tem que ser feita pelas prefeituras após a entrega, um estudo sobre o IDH originário daquelas entregas. Eu acho que isso vai ser um estudo, né? Betim pode fazer, Contagem pode fazer daqui a um tempo, né? A gente vai fazer isso em algumas operações, porque isso demonstra, assim, uma positividade muito grande na entrega, que a gente não conhece ainda, né? Tem muita coisa, recente, né? Foi muito recente. E esse que eu dei exemplo lá dessa colônia, ex-colônia de Hercenianos, ela tem todo o entorno que o pessoal foi morando, né, para poder ficar próximo. Depois teve uma ocupação de mais de 3 mil famílias. E ela está muito perto do aeroporto que Betim está construindo. Sim. Né? O prefeito Vitório começou, o prefeito Heron certamente vai inaugurar. E a chance de desenvolver essas áreas é muito grande. Absurdo. Porque era uma área que tem, na região, era o pior IDH da cidade, não sei como está hoje, mas que a chance de desenvolver porque é no quintal do aeroporto, que é um aeroporto que vai ser prioritariamente de voos executivos, depois também de cargas, e então o mercado vai concentrar naquela região, então vai desenvolver bastante. Aí você vai conseguir mensurar direitinho, claro que o Neto da República vai ter um aeroporto, mas vai ser um bom balizador de como políticas distintas, diversas, elas se somando, como consegue multiplicar isso. Então você deu uma dica aqui para o investidor, quem quiser ganhar dinheiro é comprar lá nesse núcleo. Comprar no entorno do aeroporto de Betim. No entorno do aeroporto. Vai valer muito a pena. Imóvel regularizado. Regularizado, né, para passar segurança. Assim, eu entendo que dentro dessas questões, sabe, Bernardo, porque você fez o paralelo do investimento, né, em habitação, em regularização fundiária. O déficit habitacional, a gente ramifica no déficit qualitativo e quantitativo. Então você começa a ter os tipos de déficit também, porque as pessoas, elas moram em algum lugar hoje. Então muitas poderiam continuar morando, não precisariam comprar algum imóvel. Regulariza, urbaniza, melhora, porque a pessoa poderia ficar naquele imóvel. Né? Então quando você coloca esse déficit de 120 milhões, porque você tem regularizações, que naturalmente você tem coabitações, e às vezes são indesejadas. Alguém que mora... Eu falei errado. São 120 milhões. Agora eu estou pensando. São 120 milhões de pessoas. São 30 milhões de imóveis. Eu falei errado. 30 milhões. Assim, mas eu considerei 120 milhões mesmo assim, de pessoas. Isso. Porque a gente começa a fragmentar, né, esses números para enxergar onde será o alcance. Porque você tem áreas que você poderia requalificar, urbanizar. E entra políticas diversas,
que poderia permitir que aquelas pessoas continuassem naquele local. Tem toda uma vida pregressa naquele local. A identidade. Porque eu já trabalhei dentro da produção de habitação, e você tira uma pessoa de um lugar e passa para outro. Questão emocional conta muito aí. Muito, cara. Muito. E a realidade é muito particular daquele local, onde a pessoa vai trabalhar e costuma deixar o filho com o vizinho, com o outro, com o parente. E é lógico, tem políticas de criação, de inaugurar creche e tudo, mas estou falando de maneira macro, coisas que eu vivenciei. A pessoa vai, mora no local, novinho, bonitinho, só que a dinâmica é totalmente diferente do que estava lá. Então você tem que agregar depois outras políticas, e eu vi bastante, em muitos municípios, pessoas que foram contempladas com empreendimentos, com unidades habitacionais, de interesse social, deixando aqueles imóveis para voltar para a informalidade. Verdade. Eu penso, eu venho refletindo nisso, a longo prazo, uma mudança que nós precisamos fazer ainda. Eu acho muito precário a questão hoje de você pegar uma REURB e fazer aquele cadastro social como é feito hoje. Eu acho que é algo que a gente vai avançar muito e a gente tem que usar tecnologia. Eu venho tentando associar inteligência artificial nesse trabalho, porque o cadastro social ele é uma obrigatoriedade muito bem-vinda pela lei, né? É obrigatório, principalmente na REURB-S, mas eu acho que a médio prazo vai ter uma mudança muito grande nesse cadastro social. Não sei ainda dizer, mas eu vejo que hoje a tecnologia está levando muito essa formatação que todos nós fazemos de cadastro. Então, eu acho que a médio prazo é algo que vai mudar substancialmente na REURB, sabe? Eu acho que não só na REURB, viu, Bernardo? Assim, a inteligência artificial, eu já tenho conversado com atores diversos, conversei com a prefeita Marília também, né, com a turma que está no entorno da prefeita, tratando esse assunto, porque veio para ficar, para otimizar, para ganhar tempo, e é necessário. Então, parabéns por essa iniciativa aí, assim, logo vai ser um case bem interessante. Eu tenho, na nossa empresa, o nosso compliance, ele é todo por inteligência artificial. Então, isso pode ser implementado na prefeitura. É super simples. Ajudo, se precisar, porque eu já tenho formatação. Então, quando um funcionário nosso, ele entra na empresa, em vez de ele ler o manual de compliance, que ninguém lê, ele vai ter uma inteligência artificial para aquilo. Então, por exemplo, quando ele vai conversar com um ente público, ele coloca lá, vou conversar com um secretário. O que eu posso, o que eu não posso? Está ali, de imediato. Então, é uma pequena questão, né, mas que gera um resultado e eu não sei nem te falar onde que a inteligência artificial vai entrar. Ô Marco, nós estamos finalizando aqui, queria que você fizesse suas considerações finais aí, fica mais do que à vontade, tá? Te agradeço muito e queria que você falasse as suas considerações finais. Cara, obrigado pelo bate-papo, né? É importante que nós tenhamos esses momentos, porque a gente conversa muito em ambientes fechados, né, sobre REURB, e que a gente tem boas ideias, bons pensamentos, boas histórias para contar, e que quando a gente está num ambiente como esse daqui, a gente permite que isso reverbere, né, que muitas pessoas tenham conhecimento e que possam concordar ou discordar, mas que isso aqui acaba sendo objeto de discussão e faz as pessoas refletirem sobre o assunto. Né? Então, parabenizo novamente pelo espaço, né, pela iniciativa e desejo sucesso. Né? Estou à disposição sempre que quiser bater papo, trocar ideia, estou à disposição. E a prefeitura também está à disposição, né, de quem quiser fomentar a REURB, né? Isso é legal também. Não, sem dúvida, cara. Assim, isso de modo geral, porque todos os políticos que eu converso, prefeitos, enfim, eles têm interesse na REURB. Todos têm. E o que acontece muitas vezes são prioridades momentâneas, né? Porque você não consegue mudar o mundo de uma vez. Então você tem que eleger algumas prioridades em alguns momentos para conseguir focar naquilo. Então, por óbvio, todas as prefeituras que eu já acompanhei, que eu acompanho, a que eu estou hoje, né, de Contagem, é uma prerrogativa da prefeita, um pedido dela, que a regularização fundiária aconteça no alcance maior em Contagem. A gente vai buscar que isso aconteça. Então, assim, logo a gente vai estar com números mais consolidados para que o mercado também tenha uma clareza maior de como as coisas estão lá
e também a população saiba dos benefícios que ela vai ter com a REURB. Então, daqui a uns anos, né, vou trazer você e a Marília aqui para já mostrar resultado. Né? Amém. O prefeito vai gostar, ela merece. Obrigado. Ô Marco, muito obrigado. Né? Continue com essa questão de desburocratização, essa visão sua frente à sua pasta, né? A questão de parcelamento, a questão de regularização fundiária. Eu acho que o Brasil ganha com quem está à frente, né, das prefeituras com essa visão. Então, que continue assim. Né? Tem muita coisa para implementar em Contagem. Né? Você entrou agora e certamente você tem um futuro brilhante. Então, muito obrigado. Né? E, pessoal, nós estamos aqui finalizando mais um episódio do Urb Talks. Siga, compartilhe, comente aí sobre nossos vídeos e daqui a pouco nós temos mais um novo episódio aí. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Um abraço, obrigado.